Olá! Hoje a gente vai dar início à disciplina de Gerenciamento Atorial. E na aula de hoje nós vamos fazer um apanhado geral sobre como vai ser o funcionamento da disciplina e qual é a importância dela no curso, ok? Bem, nós temos aqui, assim, para saber primeiro a importância da disciplina no curso. Nós temos aqui o curso de Ciências Atoriais e ele pode ser dividido basicamente nos ramos vida e no ramo não vida. O ramo não vida, geralmente é aquele que a gente atribui para eventos, para tipos de seguro, tipos de contratos que não envolvem a vida humana. Para o ramo não vida, nós utilizamos muita probabilidade e estatística. Muitas funções estatísticas, por exemplo, modelos lineares, processos estocásticos, teoria do risco e muitos conceitos que vêm da estatística. Por quê? Porque nesse ramo, as premissas que nós precisamos definir para definir as probabilidades de pagamento são premissas que não envolvem a vida humana. No ramo vida, nós precisamos também, para definir essas premissas, recorrer a muitas funções estatísticas, mas nós precisamos também recorrer muitas vezes a algumas funções demográficas. E é por isso que no decorrer do curso vocês estudam tabela de vida, tabela de múltiplos decrementos, projeções populacionais, algumas metodologias típicas da demografia. Por quê? Porque são essas metodologias que permitem fazer a definição de funções que definem probabilidades de pagamento que estão relacionadas à vida humana. E aqui no ramo vida, nós precisamos fazer definições de probabilidades de pagamento que tem a ver com a vida humana. Mas não se esqueça, a gente não se prende a isso. Numa análise completa dos planos, nós precisamos também recorrer aos métodos estatísticos. Por isso que os métodos estatísticos estão aqui juntinho com as funções demográficas, ok? Bem, então, vocês já fizeram no decorrer do curso várias disciplinas. Para começar, lá no início do curso, fizeram matemática financeira, junto com matemática financeira também método de tabela de sobrevivência, que deu base para fazer matemáticas atoriais, práticas atoriais. E no ramo não vida, fizeram também várias disciplinas, que tem a ver aí com as estatísticas, com as probabilidades, fundamento estatística, probabilidade 1 e 2, análise de regressão, tarifação de seguros, práticas atoriais, e por aí vai. Aqui no ramo vida, seguindo aqui o raciocínio, primeiro nós temos as matemáticas atoriais, que vão lidar com as funções de anuidades e seguros, basicamente. Então, nós temos em matemática atorial 1, anuidades e seguros para uma vida. Em matemática atorial 2, nós temos para 2 vidas ou mais. Depois, em práticas e pensões, a gente já começa a juntar tudo isso dentro de um plano, principalmente previdenciário, para verificar como gerir todos os recursos para um conjunto de indivíduos e não apenas para um único contrato. Algo assim. Agora, em gerenciamento atorial, o que vocês vão fazer é juntar todo esse conhecimento que já foi contemplado em disciplinas anteriores na aplicação prática de um plano previdenciário. E para isso vai utilizar todos esses conhecimentos anteriores para definir premissas, que são premissas atoriais. Muitas delas são premissas demográficas, mas nós vamos utilizar também a definição de premissas que não são demográficas, como as premissas econômicas de rentabilidade, taxa de aumento salarial, e vamos precisar das funções estatísticas também para um conjunto de outras coisas, e vamos aplicar os métodos que foram apresentados em matemáticas atoriais e em práticas em pensões, para fazer uma análise de um plano previdenciário completo. Por que aqui nessa disciplina a gente escolhe um plano previdenciário? Porque é bem completo. Ele envolve pagamentos de diferentes tipos de benefícios, tem invalidez, mortalidade, aposentadoria, tem diferentes tipos de benefícios. Então, a gente tem que fazer, para a análise desses planos, diferentes tipos de premissas atoriais. E nós vamos tratar aqui diretamente com planos de benefício definido capitalizados. Por quê? Porque são também bem complexos, completos e complexos. Por exemplo, os planos de RPPS. Eles envolvem uma matemática atuarial bem estrita, bem atuarial mesmo, aquilo do clássico do atuarial. E para fazer a análise de um plano desses, vocês têm que aplicar conhecimentos dos mais diferentes possíveis.
A ideia é que se vocês conseguem fazer a análise de algo que é mais complexo, quando vocês vão para o mercado de trabalho e precisam talvez fazer adaptação disso para alguma outra situação, vocês sejam capazes de fazer também. Até porque, em geral, as situações são ou tão complexas quanto ou menos complexas. Então, aqui a gente trata dos planos capitalizados de benefício definido por causa disso. Então, nós vamos nos focar nisso. E como que vai se dar, então, né, a dinâmica dessa disciplina? Bem, como eu disse, nós vamos fazer a avaliação de um plano previdenciário. A cada aula vai ser apresentada uma premissa diferente e vocês vão se dedicar pelas listas de exercício, fixar um pouco do conteúdo que foi dado, explorar um pouco mais os conceitos e depois aplicar tudo isso em uma população por meio de um trabalho. Para esse trabalho, cada aluno vai escolher uma população diferente. Essa população, eu peço que tenha pelo menos 1000 indivíduos, né? E ela deve ser caracterizada por uma determinada característica, vocês que vão escolher. Por exemplo, pode-se pensar nos trabalhadores, servidores estaduais de um determinado estado, ou nos servidores federais de uma região. Bem, vocês podem escolher. Ou uma outra categoria de trabalhadores também, por exemplo, mulheres que trabalham com engenharias na região sul. Algo, né, que caracteriza, vocês têm que definir uma característica da população de vocês. Nós vamos montar um plano para essa população, como se esse plano não existisse antes, ok? Vamos assumir que os planos são capitalizados do tipo benefício definido, como funcionam atualmente os RPPS. Não são todos os planos, atualmente, de toda a previdência possível no Brasil que é capitalizada de benefício definido, como vocês já sabem. Mas, para contemplar aqui todas as premissas que nós queremos estudar, nós vamos assumir que o plano que nós vamos estudar é assim, ok? Então, vocês vão definir aí para uma população um plano capitalizado de benefício definido, mesmo que não seja para servidores públicos, ok? Mas pode ser para servidor público também? Pode. Esse é um tipo de população possível. Aí eu peço também que as populações não sejam iguais entre os alunos, cada um vai escolher uma população diferente. Então, olha só, para cada aula a gente vai ter uma premissa diferente, vocês vão fazer uma lista de exercícios e vão fazer esse trabalho. No final de cada trabalho, vocês apresentam, né, cada conjunto aí de 2, 3 trabalhos, vocês apresentam os resultados daquilo que vocês definiram para a população de vocês em termos daquela premissa. Lembrando sempre, o que vocês definirem como premissa tem que ser de acordo com a população que vocês escolherem. É assim que vai ser analisado. Certo? E vocês também têm que entregar um relatório sobre cada uma dessas partes de trabalhos, né? Alguns trabalhos são com apenas uma premissa, alguns outros trabalhos com 2, 3 premissas juntas, quando elas são relacionadas entre si, formando aí, no final de todos os trabalhos, a definição e análise de todas as premissas atuariais que a gente deve ter em um plano previdenciário e, por fim, o último trabalho seria calcular o valor presente das contribuições, o valor presente dos benefícios e uma alíquota de contribuição para o plano que vocês estão definindo, ok? Bem, então essa vai ser a nossa disciplina. Eu espero que a gente tenha no decorrer da disciplina um crescimento muito grande de vocês como profissionais e é muito importante pensar que essa disciplina ela é como se fosse um desafio no seguinte sentido. Talvez para alguns seja a primeira vez que vai ter que aplicar conhecimentos que foram vistos em outras disciplinas a uma população real. Então, vocês vão definir a população real de vocês, vocês vão aplicar. Aqui nessa disciplina, nós não vamos revisar as disciplinas passadas, porque não dá tempo, a gente vai ver um conteúdo novo. Mas para aplicar o conteúdo dessa disciplina, vocês vão ter que muito provavelmente revisitar e revisar por conta própria os conteúdos das outras disciplinas. Então, tenham sempre em mãos todo o material, vocês vão precisar consultar. E eu parto do pressuposto de que vocês já fizeram os pré-requisitos dessa disciplina. E tendo feito os pré-requisitos, vocês têm condição de cursá-la. Vocês têm condição de aplicar o conhecimento. Eu digo que é desafio porque é a primeira vez que vocês aplicam. Mas a ideia é que vocês apliquem esse conhecimento ainda no curso. Apliquem de forma prática ainda no curso.
Porque quando vocês chegarem no mercado que forem aplicar isso para situações ainda mais reais, vocês já teriam feito uma primeira vez e teriam, então, portanto, mais facilidade, já saberiam mais ou menos por onde seguir. É claro que cada situação é uma, mas vocês já estariam muito mais preparados, certo? Então, com isso, eu espero que a gente tenha um grande crescimento durante essa disciplina e que, ao final dela, vocês sejam profissionais com capacidade crítica de análise das metodologias que nós definimos para as premissas, para os cálculos atuariais e tudo mais. Não simplesmente que sejam capazes de fazer, mas que sejam capazes de ser críticos em relação àquilo que vocês fazem. É isso aí, muito obrigada.